Pombal em Memória, História, Tradição e Fé, Crônicas e Contos, de autoria do professor Vieira. Assim, convido o autor Francisco de Assis para compor a mesa. Convido ainda a professora e pré-faceadora da obra, a senhora Sônia Medeiros. E para completar, convido a professora e responsável pela orelha do livro, a senhora Onélia Rocha. Confessamente saudosista, nossa convidada se dedica a manter viva a memória de um dos maiores cantores e compositores brasileiros, Nelson Gonçalves, que é também o grande ídolo do professor Vieira. Desde muito nova, recebeu do padre Luiz Gualberto a incumbência de lecionar no antigo ginásio diocesano de Pombal, que apesar de relutante, aceitou a tarefa e hoje acumula entre chefias de gabinete, coordenação de curso e diretoria de centro acadêmico, a função talvez mais emblemática, a de professora de Arruda, João Peba, Carrinho e Lourdinha Farias, Gracinha Mendes, Ricardo de Aureliano, Raimundo de Chico Terto, Evanildo Bezerra, Laércio Josias, entre outros egressos da professora que agora convido, Onélia Setúbal Rocha de Queiroga. Sua palavra. Boa noite a todos, meus conterrâneos pombalenses. Vou dar início à minha peroração. Membros da mesa, e é claro que eu vou ter que selecionar o meu querido aluno, ou Vieirinha, como nós chamávamos, para, em nome dele, homenagear não somente os dois componentes da mesa, como também esta seleta plateia. O introito, o professor e o aluno. Honra-me deveras estar esta noite aqui, nesta festa literária, em busca do passado, é verdade. E é muito importante, e é preciso, mormente, quando as lembranças são permeadas de fortunas vinculadas à formação da geração do futuro. Os professores, no sentido nato, podemos afirmar com segurança que representam
para os seus pupilos um segundo e uma segunda mães, pai e mãe. E por quê? Não é, e aqui eu faço uma interrogação, e por que esta assertiva é tão verdadeira? Porque o trabalho de ambos é cuidar da educação e formação espiritual, intelectual e moral dos seus alunos. Os pais sempre depositam a maior confiança naquele professor que conduz os seus discípulos na fase primeira de sua vida estudantil. Falo, neste momento, do professor primário, cuja missão não se cinge unicamente em levar aquelas tenras inteligências, os conhecimentos indispensáveis para a sua vida. O professor primário vai mais além, porque exerce dois nobilíssimos sacerdócios: ensina e educa, ou seja, forma espíritos e corações, baseando o seu mistério no amor, no desinteresse, na abnegação e na virtude. Hoje sinto-me plena de recordações e felicidade por estar assistindo a esta tertúlia literária do lançamento do livro de um aluno meu muito querido, Francisco de Assis Nunes Vieira. Bata palma para Francisco. Honra-me e honrei-me, é claro, com a sua deferência ao pedir-me para escrever a orelha da sua produção intelectual. A deferência vinda de um aluno como Vieira faz-me lembrar um episódio que ocorreu em 1836 na França, quando um notável aluno, o senhor Thiers, à época ministro de Estado, que foi visitar a sua terra natal, Marcela, sendo recebido com todas as honrarias que merecia. Ocorre que, no meio da multidão, o ouvia um homem idoso, curvado pelo tempo, que tentava aproximar-se de Thiers. Os que o rodeavam dele zombavam, mas de repente o ministro, vendo aquela manifestação do seu palanque, o que foi que ele fez? Olhou para o local, reconheceu o senhor Petit, o seu mestre das primeiras letras, dirigiu-se para onde ele estava, abraçou-o ternamente, dizendo: ó, meu caro Petit, que prazer em abraçá-lo. É verdade que me reconhecestes? Como? E Petit olhou assim para ele, aí disse: Thiers, senhor, excelência, admirado com aquela manifestação tão carinhosa, tão cheia de amor de Thiers. Como? Disse-lhe o ministro: já não vos lembrais do pequeno Thiers? O mestre, olhando para o menino daquela época, lembra-te, Petit, que me puniste algumas vezes, pois é assim que deveis continuar a tratar-me. Thiers voltou-se para a multidão e disse: eis aqui, senhores, o meu primeiro mestre, aquele a quem devo quase tudo do que sou. E foi assim também, e eu digo com toda sinceridade, que Vieira
o literato, homenageou-me, trazendo-me aqui para assistir ao lançamento da produção cultural de sua mente privilegiada. O livro que agora é lançado aqui, Francisco Vieira, Pombal em Memória, História, Tradição, Fé, Crônicas e Contos. Vieira, você não sabe como eu exultei, para mim, a sua mensagem, a sua exigência que daqui eu viesse aqui a Pombal, a minha querida terra, foi para mim um motivo de muito gáudio. Por isso eu digo, Vieira, estou aqui, estou feliz igualmente ao Senhor Petit. Professora por excelência, os títulos e a extensa ficha acadêmica e profissional não lhe conferiram nenhum grau de pedância ou ostentação. Carrega como legado ser uma referência em conhecimento e cultura a outros grandes pombalenses. Assim, com enorme satisfação, convido a professora Sônia Medeiros para manter-se em seu ofício e permanecer a nos instruir. Professora, nos dê uma aula. Em princípio, eu gostaria de falar de uma maneira geral sobre a busca e deixar efetivamente a mensagem de que a busca é algo absolutamente necessário às nossas vidas. A busca é algo importante no nosso cotidiano. Buscar é necessário para sermos melhores para nós e para o outro. A experiência da busca favorece o nosso equilíbrio, as nossas relações e a consecução de nossos objetivos. Nós não estamos aqui hoje apenas para propiciar ao Vieira mais uma noite de autógrafos. Não. Nós estamos aqui para muito mais que isso. Além de ganharmos esse presente, devidamente construído com todas as relações que existem em nossa cidade, nós estamos aqui também e principalmente para celebrarmos a nossa cidade através desse grande signo, esse signo simbólico, elaborado em linguagem escrita, linguagem de imagens, linguagem das relações entre todos os amigos do Vieira, os que estão aqui na cidade e também os que estão fora da cidade. Celebramos a nossa cidade com discurso social. Mas espera aí, discurso com D maiúsculo? Por quê? Vieira escreve uma obra, não é ele sozinho que escreve, ele escreve coletivamente. Vieira traz todas as relações de amizades, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que já se foram, e ele constrói em conjunto e oferece a obra construída em conjunto para nós. Não se trata de uma obra individualizada, apresentando o ego, vamos dizer, apontando o ego, não. Ele é alguém coletivo que envolve todos nós. Ele envolve todos os nossos antepassados.
de forma bela, narrando efetivamente todas as relações, todas as brincadeiras. Vieira se relaciona com as ruas de Pombal. Quando você vê as narrativas, você sente efetivamente as ruas de Pombal como as veias do autor. Aquelas veias que pulsam com as histórias viscerais, latentes dentro dele, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por toda essa coletividade. Como Vieira faz uma obra e mais outra constrói e nos devolve algo elaborado, porque ele sabe olhar, ele sabe ver as coisas, as ruas, os monumentos históricos. Tudo que é tradição, ele tem um olhar específico para ver, sentir e escrever. O Peirce, Charles Sanders Peirce, autor, aliás, fundador da semiótica. A semiótica é a ciência dos signos, é a ciência das linguagens. Nós aqui, por exemplo, estamos reunidos, mas quando nós conhecemos o outro, de que forma nós conhecemos o outro? O outro é conhecido para nós pelo signo. Nós somos signos para o outro. Nós somos signos simbólicos. A semiótica é a ciência da linguagem. Nós conhecemos o outro na medida da linguagem do outro. Nós conhecemos Vieira através de Pombal em memória. Nós conhecemos Vieira através de Pombal em retalhos. É uma realidade simbólica, signos simbólicos. Vieira construiu Pombal em retalhos e ficou grávido de um segundo livro que está lançando hoje. Só que dentro da experiência dele, ele precisou ampliar os conceitos, ele precisou aprofundar, ele precisou construir, ele precisou se alargar em termos de sensibilidade, em termos de percepção, em termos de cognição, em termos de inteligibilidade, para poder vir para um segundo signo, muito mais elaborado. Todo esse signo vem através do diálogo. Fundamentalmente, a semiose existe enquanto diálogo. Um livro dialoga com outro e ele só elaborou o segundo a partir do aprofundamento do diálogo. Isso é absolutamente necessário em nossas vidas. O diálogo, estabelecer o diálogo, estabelecer as relações. Por isso nós crescemos. Por isso somos pessoas capazes de construir visão pansemiótica do mundo. De que forma nós conhecemos o mundo? O mundo é povoado de signos. Nós não entramos em contato direto com a realidade, mas entramos em contato com uma determinada coisa. Por exemplo, nós temos a passagem de Vieira por vários locais. A passagem de Vieira pela participação dele nos clubes sociais da cidade. Um determinado clube social é um signo para nós. Lemos na medida que nós entramos em contato com aquele clube, com as pessoas, dialogando com elas,
experienciando as relações, organizando a possibilidade de sermos cada vez melhor. Um diretor do clube, depois a experiência é tão boa que passa a ser diretor de um outro clube, as pessoas veem, opa, procura organizar também no meu clube, aqui, o terceiro ou quarto. Por que tudo isso? Porque o homem se estrutura a partir do diálogo e a partir das linguagens. Ele vai a um determinado setor, arruma, organiza, melhora e tudo aquilo sobe, cresce. Por isso o homem é um ser de linguagem. Não é Vieira que está na linguagem, mas a linguagem está em Vieira. Enquanto signo que se relaciona, signo que dialoga. Fundamentalmente, o diálogo é absolutamente necessário para a nossa convivência, para as nossas relações profissionais e também para a elaboração dessas construções. Essa crônica, falando de mim, ele coloca, na verdade, a experiência dele por vários clubes, e também ele se constrói não apenas com essas relações profissionais, mas muito mais que isso. Ele constrói a vida dele a partir das leituras, a partir de interpretações. Por exemplo, o homem pisou a lua. Ele parou diante desse efeito? Não. Ele aprofundou o conhecimento dele, porque ele está no crescendo. Ele buscou pesquisas. A primeira cirurgia de coração, ele foi lá, ele acompanhou, ele leu, ele se aprofundou. E são os signos que construíram Vieira a ponto de hoje ele escrever sobre tudo isso. Se nós não nos lançamos para o mundo em busca de signos, em busca, olha aqui a palavra busca, em busca de aprofundamento, nós não chegaremos à última folha, à última página, à última lauda de um livro de tal conteúdo, que conta efetivamente a realidade de Pombal. Em seguida nós temos o Kennedy, a morte. Em seguida nós temos a seleção brasileira, a curtição dele com a seleção brasileira. Acho bicampeão mundial, mais ou menos isso aí, na determinada época. Enfim. A crônica em seguida, ser avô, um prêmio à velhice. E Vieira diz, num dia a gente é apenas pai, no outro é avô. Essa frase de Vieira é belíssima. No momento então que a gente sente que a vida é um contínuo, você não para ser pai. É a experiência que vai dando essa base, essa capacidade, esse aprofundamento. Hoje ele diz, a vida é um contínuo. Vieira, enquanto signo, hoje se dirige a nós, a seus filhos. Seus netos, e nos apresentam uma realidade simbólica. Pombal é memória, fruto de sua elaboração cognitiva ao longo da vida. Se não fosse a busca, se não fosse a continuidade, se não fosse a responsabilidade da vida durante o tempo profissional, que ele passou por várias experiências, ele não conseguiria olhar e ver os signos de Pombal
se relacionar com todos eles, construir, elaborar e deixar esse presente para nós, para a posteridade. Pombal em Memória, História, Tradição e Fé resulta que caminhos que mantêm vivas as antenas do autor. Será que Vieira está grávido do terceiro livro? Para que ele dê sentido ao que ele circunda, signifique a visualidade que está imerso. O enunciador se instala em meio à visibilidade dos monumentos. Ele olha para os monumentos e vê. Muitos de nós não fazemos isso. Por isso que nós não escrevemos. Vieira olha e o saber ver de Vieira entra em todas as relações, busca, constrói e escreve. Essa crônica Festa do Rosário, nicho de fé, tradição e calor humano, mostra exatamente o diálogo entre os signos. São imagens que, na verdade, vão corroborar o subtítulo do livro: História, Tradição e Fé. Podemos observar a Festa do Rosário. É uma festa tradicional. Todos nós nos entregamos a essa festa durante todos os seus dias. Nós experienciamos esse momento religioso da Festa do Rosário. Naquele dia em que a bandeira, todos nós sabemos, é hasteada. De que forma? A bandeira vai subindo no mastro. Em seguida, nós temos um diálogo com vários a bandeira vai seguindo os mastros, ou no mastro. Em seguida, se inicia uma linguagem, a banda de música. É uma linguagem especial, a linguagem da música. Inicia a banda de música, principalmente em épocas antecedentes, onde Zezinho participava da banda de música, Saturnino também participava. Então, na medida que a bandeira vai subindo, a banda de música inicia. Quando a banda de música termina, se inicia os portões, um grupo folclórico. Quando o grupo folclórico termina, inicia o badalar dos sinos da Igreja do Rosário. Quando aqueles sinos calam, silenciam, vem uma queima de fogos iluminando os céus de Pombal, principalmente ali no centro histórico de Pombal. Em seguida, os fiéis aplaudem aquele momento contagiante, a ponto de muitas vezes as lágrimas rolarem sobre a Mãe Terra. Por quê? Porque todos os fiéis estão voltados, todos os fiéis estão conectados, todos os fiéis estão em estado de yoga. Com quem? Com a Virgem do Rosário. É o grande momento, é o momento de êxtase de todos os fiéis. Nós estamos lá também nesse meio, nós sentimos toda essa energia pulsar dentro de nós.
Os fiéis lá estão calmos, vazios de qualquer preocupação, estão em conexão e integração direta com o grande signo religioso que é a Virgem do Rosário. É o diálogo entre signos. Crônica Passeio Histórico Cultural. Esse é o Mané Cachoeira. Mané Cachoeira. Ora, Mané, provincianismo. É alguém bobo, não é? Muitas vezes. Isso é um mané, não é verdade? Mas Mané Cachoeira? Isso o que é cachoeira? É aquela queda d'água forte que cai em sentido verticalizado. Ele é o composto dessa oposição. Mané, bobo, mas ele é cachoeira. E o Mané Cachoeira saiu de Pombal a pé. Foi a Olinda falar com o bispo. Para quê? Para fundar a Irmandade do Rosário. Mané Cachoeira. Gente, as narrativas de Vieira são belíssimas. Leiam, vocês vão corroborar. Vieira não nos dá de bandeja os parágrafos, não. Ele procura fazer com que o leitor cresça, raciocine. Ora, como é que Mané Cachoeira vai a Olinda falar com o bispo, pedir autorização para fundar a Irmandade do Rosário? E ele vai a pé a Recife, a Olinda, e traz a autorização, e ele fica comandando a Irmandade do Rosário. Ora, um negro comandar a Irmandade do Rosário e o preconceito. Mas o Mané Cachoeira foi e conseguiu coordenar a Irmandade do Rosário. Grupo João da Mata, uma escola pioneira. As narrativas elaboradas por Vieira são todas com sentido de efeito de realidade, o que é fantástico para o leitor. O leitor não está lendo narrativas de ações ou acontecimentos inverídicos. Não. O leitor vai se abastecer de verdades. Tudo que o Vieira conta nas narrativas é pura verdade. Há exemplo disso aí. Vieira busca desenvolver a capacidade cognitiva de seus leitores. Ele não dá de mão beijada os textos, os parágrafos, não. Ele deixa o leitor com o pé atrás. Vá, leitor, pesquise, procure e se integre à obra. Ou seja, o leitor também está aqui dentro. Não é só Vieira que está aqui dentro. Ele tem a capacidade, sim, de elaborar uma obra coletiva por várias pessoas da cidade, nomeadamente nas suas laudas, mas também ele quer que o leitor participe de sua obra. Por exemplo, no primeiro parágrafo dessa crônica, ele diz: em que pese a seca devastadora de 1932, que se configurou como um dos maiores flagelos do século,
na região, o ano pôde ser considerado promissor para Pombal. Ora, seca devastadora e o ano promissor para Pombal? Que é isso? Percebem duas informações contrastantes, paradoxais? Uma disfórica, que é a seca, o flagelo da seca, e a outra eufórica. Ora, um ano promissor para Pombal. O que é isso? O leitor, quando vê isso, o que ele faz? Ele para compreender que disparidade é essa. Então é assim que Vieira escreve. Leitor, participe da obra, construa também a obra. Eu fiz o que pude e coloquei. Vem você, leia, seja, busque as informações que você vai se ater a essa explicação. Ora, aí você encontra várias coisas, inclusive naquela época que havia seca, o governo mandava dinheiro para as pessoas, para o município, e aí esse dinheiro era empregado em obras, em construções, a exemplo do grupo escolar, a exemplo da rede ferroviária e várias outras obras que o governo participou e contribuiu para que aqueles caçacos, a gente se lembra disso, não é? Eles trabalhassem e ganhassem. Em Pombal o humor faz história. A propósito, Pombal não teria a mesma graça se a espiritualidade de Zezinho Sapateiro, Saturnino Santana, João Mendolfo, Pedro Corisco, Cabinho e outros. As crônicas que o Vieira constrói, que o Zezinho participa, o leitor dá gargalhadas. Isso é um efeito de sentido de realidade, porque o leitor está corroborando com o Vieira e gargalhando com a mensagem que Zezinho deixou e que ele realmente registrou nas suas narrativas. Outra narrativa, outra crônica com efeito de realidade. Impossível não apreciar a beleza de várias alunas normalistas do colégio José Bezerra. E a foto aí de Tânia de Aureliano, Tânia Ramalho, esposa do Otônio Rocha. Efeito de realidade. Observamos aí o fardamento de todas elas e a figura de uma delas representando o grupo das normalistas. Crônica Feliz Reencontro com a professora Carmita. Mais outra crônica que traz o efeito de realidade para o leitor, para o enunciatário. Professor Arlindo, que foi professor quase Pombal inteira, maravilhosamente. E aí nós temos a Onélia Setúbal Rocha de Queiroga, representando os professores. Isso foi um encontro que Vieira teve João Pessoa com Carmita Bezerra, grande professora. Não tem quem negue as experiências científicas que Carmita fazia nas salas de aula. Eram maravilhosas. Ficávamos boquiabertos com as aulas dela. Era absoluta atenção nas aulas dela. Por quê? Pelas experiências científicas. Então, na medida que o Vieira conta essa história e traz signos simbólicos para representar, o leitor vai ficar muito satisfeito, porque o efeito de realidade em cada uma das narrativas
é algo absolutamente concreto. O contrato de veredicção entre leitor e emissor é pleno e total. Então nós lemos a obra de Vieira com o coração absolutamente aberto, sem medo de ser feliz. Toda linguagem é construída a partir de ambos os eixos: paradigma na verticalização e sintagma na horizontalização. Tudo o que vamos dizer, nós dizemos dessa forma. E Vieira trabalha o livro dele dentro desse paradigma, que é exatamente cada crônica, o título de cada crônica e o sintagma, que é na horizontalização. Mas o que seria o sintagma? É o local onde se coloca todas as marcas, todas as figurativações, todas as personagens que vamos utilizar naquela narrativa. Então, as crônicas dele é elaborada com paradigma e com sintagma. Isso nós fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, o médico, também a sua receita tem um paradigma, por exemplo, um determinado problema que a pessoa tenha, o diagnóstico é esse, e aí vem a sintagmatização. Olha, você tome esses comprimidos, mas você procure fazer caminhada, cuidado na sua alimentação, entre com frutas. Quer dizer, é toda uma figurativização para elaborar aquilo que diz o paradigma. Mais ou menos isso. No passeio histórico-cultural, a gente comprova tudo isso. Ele traz no paradigma crônica, passeio histórico-cultural. Mas o que é que ele vai dizer em passeio histórico-cultural com esse paradigma? Que não pode ser substituído, é ele e ele só. Então ele busca a sintagmatização, ele busca várias figuras. Quais são? Por exemplo, Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Piancó era o nome de Pombal primeiro. Depois passou a vila em 1772, depois a cidade em 1862. E aqui os gestores da cidade que contribuíram para o progresso da cidade. Tudo isso é sintagma. É sintagma também a igreja. É uma figura, é uma marca, a Igreja do Rosário. O cruzeiro ali de frente à Igreja do Rosário. Mas é o cruzeiro pelo cruzeiro? Não. Há uma significação para além da construção de simplesmente um cruzeiro. Por que se colocou o cruzeiro? Será que foi quando a cidade foi uma cidade secular? Será que foi um marco histórico? Então Vieira vai para além da significação própria de cada signo. Ele vai além, ele pesquisa, ele procura, ele lê, ele se aprofunda e aí ele escreve as belas narrativas. A tradição histórica é uma outra marca para a construção daquele paradigma. Ora, festa do Rosário, ora, a cidade. Da mesma forma, os monumentos principais. Casa da Cultura. Vieira, ele não fica à vontade com as mudanças que acontecem. Ele também critica. Ele simplesmente não fala isso foi isso, tal, não. Ele tem uma visão crítica. Casa da Cultura, era um monumento tradicional. O Chico Pereira foi colocado ali. Quem era Chico Pereira? O marido de Jarda Nóbrega, que casaram. De que forma? Foram para a igreja e casaram os dois juntos? Não.
casaram por procuração. Quem gostaria de casar por procuração? Meio estranho isso, não é? Ora, mas o noivo estava escondido nos serrotes das propriedades, nas vizinhanças da cidade de Pombal. Ela teve que casar por procuração. Uma mulher guerreira que desmontou a família inteira. Eu vou me casar com o cangaceiro, sim. E teve 3 filhos maravilhosos. Isso é história. Isso é tradição. Eu diria que o livro de Vieira está escrito com obediência absoluta ao processo de comunicação. Ora, eu faria um livro desse se não traçasse um processo de comunicação dentro dele a partir das narrativas. Ele é o remetente, destinatário. Qual é a linguagem de Vieira enquanto remetente? Enquanto alguém que constrói, alguém que cria? É uma linguagem emotiva. E ele constrói realmente todas as narrativas dentro de uma linguagem emotiva. O que é isso? É você falar com euforia. É você, o leitor, sentir que você não está triste contando a história. Ele é eufórico, ele é alegre, ele é motivador, ele é inovador, ele critica também. Ele não fica dizendo amém a tudo que acontece na cidade, não. Ele faz a crítica lógica. Ele trabalha dentro de um caminho acessível, mas também inteligível. Ele remete ao destinatário, como a gente acabou de falar, todas as ações concretas, verídicas, que efetivamente aconteceram. A conativa, o contrato de veredicção entre remetente e destinatário existe fundamentalmente. À medida que vocês lerem, vocês vão observar todas as crônicas, com histórias, com exemplo de pessoas que efetivamente participaram. Contexto referencial. Nas 2 primeiras narrativas, Vieira contextualiza a cidade de Pombal para o seu leitor, para o seu destinatário, para o seu enunciatário. Imediatamente ele contextualiza. O contato é função fática. O que seria a função fática? É o próprio livro, ou seja, o canal através do qual você faz todas as leituras e está se comunicando, remetente e destinatário. O código, a metalinguagem. Ora, Vieira fala de Pombal, ele mora em Pombal. O objeto de investigação dele é a linguagem sobre Pombal também. Por isso, metalinguagem. Está faltando somente a poética. E aí eu exemplifico a função poética nos 2 últimos slides. Crônica é de novo Varela, um amigo fiel. A homenagem é para você de novo. É a expressividade e o caráter lúdico da mensagem que vem à tona na poética. Amigo, a gente sente. Então vocês observem que gente é NTE, sente é NTE. Isso é uma aliteração dentro das figuras de linguagem. Amigo, a gente sente. É algo ritmado, é uma pronúncia ritmada, é um som ritmado. Amigo,
a gente sente. E quando Vieira escreve isso, a gente parece que está sentindo o coração pulsar quando ele diz: é de novo Varela, é amigo que a gente sente, e sente no coração, com certeza. Então se trata de uma aliteração. Pessoa amiga. O que é ente? Ente significa ser, significa pessoa. Então, pessoa amiga, ente amigo, belamente homenageada. O último slide dessas crônicas. Falando de mim, era feliz e não sabia. Velhos Domingos, parece que foi ontem. Tributo a Lenice, a mulher que amo. Todas essas narrativas produzem efeitos de sentido afetivos, sentido amoroso, reconhecido efetivamente como amor. E aí a homenagem à nossa querida Lenice. Na esteira do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, dizemos que amar é querer gerar e procriar. E assim o amante busca, a palavra busca é muito importante, e se ocupa em encontrar coisa bela na qual possa gerar. O amor é afim à transcendência. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo no amálgama irreversível. É a grande doação. Vieira é isso. Vieira é amante da busca, e ele se preocupa em encontrar a coisa bela em Lenice, mas também na cidade de Pombal. Aí estão os filhos, os netos e os dois, provando efetivamente todo esse quadro, que o amor é uma transcendência. Para fechar, eu trago a palavra novamente, busca, a mesma palavra que iniciamos no primeiro slide. A busca é fonte de prazer, e a gente observa isso em Vieira. Buscar leituras, buscar relações, buscar contatos, buscar o conhecimento dos monumentos da cidade, buscar a tradição da cidade, buscar a fé de seu povo, principalmente nos atos religiosos, particularmente durante a festa do Rosário. E assim o amante busca e se ocupa em encontrar coisa bela na qual possa gerar. Gerar o quê? Ideias. A vida inteira que possamos gerar ideias para sermos melhores a cada dia. Isso é uma obrigação de cada um de nós. Buscar signos e gerar signos, gerar linguagem. Gerar linguagem. Gerar interpretantes, ou seja, ideias complexas, ideias aprofundadas. Gerar uma filha. Gerar um filho. Gerar um livro. Gerar um outro livro. Assim é a vida de Vieira. Podemos fechar dizendo a Vieira: parabéns por essa caminhada sensível, mas também inteligível, perceptível, mas também objetiva.
Obrigada, Vieira, pelo grande presente que você entrega a Pombal hoje. Agora apresentaremos um outro momento, que os fará conhecer o autor a partir de sua infância e o que lhe influenciou e lhe permitiu, com uma memória prodigiosa, recontar Pombal. Agora é a parte de sua história. Para dividir comigo essa tarefa, convido Fernando Ribeiro. Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças de 0 a trocentos anos, todos vocês, não importa a sua idade, seja rico ou pobre, gordo ou magro, alto ou baixo, aqui todos são bem-vindos. Bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, com confusões de palhaços, mágicos, malabaristas e muito mais. Bem-vindos ao Gran Bartolo Circo, Picadeiro da Alegria. O show vai começar. E assim, o circo se reapresenta na memória do menino de Senhor Antônio Vieira, e na Rua do Cinema, e com a ajuda de Pretinho, meu irmão. Construía da empanada ao picadeiro, com a habilidade de um mestre para fazer o povo rir. Texto: A luz de Corema nos céus de Pombal. A estação da luz, que eu cresci chamando de motor da empresa, funcionou nos prédios da Câmara de Vereadores e do Pombal Ideal Clube. Gerada a base de óleo diesel, o gerador, com capacidade limitada e horário restrito, funcionava das 18 às 21 horas, beneficiando reduzido número de pessoas. Numa tarde de domingo de 1958, e Vieira num desespero só, chorando demais. Enquanto isso, papai ia procurar uma lamparina e fósforo para poder iluminar e ver onde é que estava o menino. E aí ele consegue, encontra a lamparina, o fósforo, traz. E Vieira não parava de chorar. Quando o papai chega com a lamparina junto dele, o que é que vê?
mamãe acalentando Vieira, mas ele estava com a cabeça para baixo. Pessoal, sabe por que isso aconteceu? Porque Vieira foi uma criança bem doentinha. Olha uma coisa. Ele era uma criança muito doente, muito magrinha. Só tinha pano. Mamãe dizia que era touca, meia, luva, fralda, coeiro, manta. Então tanto fazia pegar na cabeça como pegar nos pés. Era tudo a mesma coisa. Por isso que ele conseguiu escapar essa tão grande queda. E está aqui hoje para contar a história pra gente. Então isso aconteceu quando o Pombal ainda tinha a energia a motor. Texto Ruas de minha infância. No impulso de recordações, me vejo de cara com a turma de amigos, pelo menos os mais frequentes, que os chamo como na época, cada um pelo seu apelido. Lembro-me a partir de Pretinho, meu irmão. Na mente, visualizei Nequinho e Gandhi de Seu Lelé, André e Francisquinho Queiroga, Branco e Preto de Dona Neném, Arereu e João Espalha, Beto e Guto e Bandeira, Moreirinha e Elrizinho, Assis Caetano, Toinho Gulino, Jair de Dona Lídia, Biú, Zé Piloto, Toneco de Dona Preta, Paula Abrantes e Carlito, Clemildo, João de Chicó e outros. Como subtraí-los se eu dividia com eles o mesmo espaço, as mesmas brincadeiras, às vezes à custa de brigas, coisas de menino, que acabavam sempre em reconciliação. Como num ritual, os desafetos cerravam os dedos indicadores um do outro, encerrando a intriga, jurando retornar à amizade. Era como fumar no cachimbo da paz. Agora será lido um cordel de autoria de Marcos Antônio Vieira, popularmente conhecido como Pretinho. O autor narra nesta obra uma Pombal sem problemas, recordando o seu passado sem causar nenhum dilema. O que ele nunca esqueceu foi a rua onde cresceu, a do saudoso cinema. Foi peralta e astucioso, pois de menino é assina, coerente a seus estudos, bem atento à disciplina, jamais cansou de dizer que era seu maior prazer se formar em medicina. Francisco de Assis Vieira, está aqui o seu nome, complementando a prole, Nunes é o sobrenome. Venha logo sem atraso, receber o nosso aplauso e ocupar o microfone. Boa noite a todos. Inicio minhas palavras contrariando velhos costumes ao evitar a figura tradicional da mesa de honra nesta solenidade. Ouso inverter imperiosa tradição para unir os presentes num só espaço em sinal de igualdade. Portanto, sintam-se todos indistintamente saudados e igualmente exultados. Que me perdoem, sem declinar nomes,
Saúdo a todos no mesmo patamar de grandeza. Afinal, somos filhos da mesma terra, somos uma só família, somos todos pombalenses. Após honrosas referências de Onélia e Sônia, fica a impressão de ser mesmo tudo o que disseram sobre mim. Em resposta, nada fiz de especial, senão mais um livro exaltando Pombal, terra da qual sou mais que um filho, sou seu amante e incontinente. O livro que ora se lança é uma obra despretensiosa de ostentação. Seu conteúdo, pequeno e singelo, exalta Pombal, cidade interiorana de história e singularidade sem iguais. Sendo a quarta mais antiga cidade da Paraíba, segunda maior em extensão territorial, já foi a primeira, e primeiro núcleo habitacional do sertão, Pombal se vangloria como berço da civilização sertaneja. Não fosse assim, não justificaria sua grandeza. Sua trajetória, iniciada com a fundação, não ficou pelo caminho. Seu universo é imenso. Além das riquezas naturais, emolduradas pelas serras e rios, e a persistente bravura de seu povo, o centro urbano revela sua história, cultura, devoção e misticismo. Somente isso já basta para entender por que Pombal, não sendo a maior cidade do estado, é a melhor e a que mais desperta paixões. Só mesmo seus filhos e moradores, inclusive visitantes, são capazes de traduzir essa grande paixão chamada Pombal, sentimento confirmado com o ditado popular: quem bebe de sua água jamais a esquece. Tamanha é a sua dimensão que não permite descrevê-la num só livro. Se tudo tem uma razão de ser, aí se justifica a edição desta obra, segunda de minha lavra. Primeiro veio Pombal em retalhos, agora apresento Pombal em memória, história, tradição e fé, crônicas e contos. É um novo livro, na mesma linha de raciocínio, onde a terra de Maringá é novamente o foco central. É que histórias assim não podem ficar perdidas no tempo. Imprimindo conotação saudosista, o livro aborda temas variados, fatos e personagens do passado. Numa coletânea de crônicas e contos, algumas com toques de humor, traz à tona, com sabor de saudade, a Pombal de outrora. Portanto, uma continuação do primeiro, e que nasceu com o mesmo propósito, que é fazer perpetuar a nossa história. Contudo, não é uma exclusividade dos remanescentes, pois suas páginas se destinam também a jovens leitores, portanto, capaz de unir gerações, idosos e moços, na mesma direção.
É um documentário de histórias românticas, cômicas, trágicas, irônicas e até irreverentes, que só Pombal tem. Lembranças para os antigos e exemplo para os novos. O livro, dividido em 2 partes, consiste num relicário de lembranças. Ressuscita em primeiro plano os tempos áureos de minha infância e adolescência nas décadas de 50 até 70. Compreende um trabalho de resgate dos acontecimentos e personalidades emblemáticas do nosso convívio, responsáveis pela construção de nossa história. A propósito, convido o leitor para penetrar no conteúdo desta obra. Adentrá-la é retornar no tempo e literalmente caminhar nas velhas ruas descalçadas e poeirentas de Pombal, relembrando em cada palmo de chão um acontecimento, uma personalidade. Quão emocionante é visitar o centro histórico, apreciar a beleza arquitetônica da Igreja do Rosário, praças do Centenário e Getúlio Vargas, Coluna da Hora, Cadeia Velha, Grupo João da Mata, Pombal Ideal Clube, além de sobrados e casarões seculares. É aprofundar-se no seu contexto desde a colonização e, através dos grupos folclóricos, reconhecer a afro-influência na nossa cultura. Ler Pombal em memória é reviver em detalhes antigas festas do Rosário. É recordar o Grande Hotel, o Bar Junqueira, a Sorveteria Tabajara, a Sinuca de Pedoca, Palhoça Panati, Bar Morcego, ou deleitar-se com o romantismo e mistérios do Bangalô de Salete. É ainda rir com a espontaneidade de Saturnino Santana, Zezinho Sapateiro, Bideca, Cabine e outros, sentindo nas respostas imediatas a evidência do espírito gracioso de Pombal, onde o humor também se destaca. A segunda parte do livro se destina a homenagens particulares, algumas póstumas, outras não. Contrariando os costumes, prefiro homenagear as pessoas enquanto elas podem nos sentir, ver e ouvir. Como escreveu o apóstolo Paulo: dai a cada um aquilo que deveis. Exalto pessoas que cruzaram meus caminhos, exerceram influências em minha vida e deixaram marcas. Assim, exalto primeiro meus pais, que me deram a vida e me ensinaram as regras do bem viver. Destaco Lenice, esposa, companheira, mãe, amiga, amada e amante. Se não é perfeita por ser humana, mas o seu modelo de mulher ainda me satisfaz. Enalteço Padre Solon Dantas de França e Ivonildes Bandeira, que, acreditando, me proporcionaram oportunidades valiosas. Enfim, reverencio Edinor Varela, não como um amigo qualquer, mas o amigo. Se ser amigo é coisa rara, ouso afirmar
Edinô, que você é uma raridade. A estas pessoas, o meu tributo como a minha gratidão. Sinto-me feliz, sim. Envaidecido, não. Este momento é de felicidade, o qual compartilho com pessoas que, na condição de parceiros, participaram deste projeto e lutaram para que aqui nós chegássemos. Sendo a gratidão a moeda do reconhecimento, agradecer é preciso. E o faço iniciando com menção a Sônia Medeiros, a quem agradeço pelo prefácio, o que me honra sobremaneira. Com cátedra, Sônia evidencia competência e justifica conhecimento. O conteúdo se constitui uma aula de incentivo à introdução ao livro que se quer ler. Por igual, sou grato a Onélia Rocha de Queiroga, que sabiamente redigiu a orelha. Seu esmerado trabalho imprimiu ao livro um caráter sedutor, ao mesmo tempo robustecendo a qualidade da obra. O ex entre nós, eu e Onélia, ele inexiste, pois ela continua sendo minha eterna professora. Defendendo a própria cria, agradecido, exalto a participação de Fabíola Vieira Ribeiro, que redigiu a biografia do autor, imprimindo nela um estilo próprio, dando uma nova roupagem, uma nova conotação. Sou também grato a Werneck Abrantes por disponibilizar o seu vasto arquivo de fotos e a Júlio Telmo pela arte de capa. Enfim, agradeço a toda a minha família pelo apoio e incentivo que nunca me faltaram. Agradeço aos personagens desta obra, sem os quais ela não existiria, pois são construtores da história. E a vocês, leitores, objetos maior desse trabalho. Simples e única, é assim que se resume a história de Pombal, exaltada em seu hino pelo professor Newton Seixas e imortalizada como terra de Maringá, graças e sobretudo na composição de Jobé de Carvalho. Fugindo um pouco, eu quero neste momento me penitenciar perante Elri Bandeira. Onde está Elri? Por favor. Porque o ano passado, aliás, 2013, quando eu lancei Pombal em Retalhos, ele como prefaciador e dominado, tomado pelas emoções, eu esqueci de fazer referência a ele. Então eu me penitencio perante o público e a você eu peço não somente desculpas, mas perdão. Enfim, vivemos novos tempos e Pombal já não parece a cidadezinha de outrora. Ela cresceu, mudou, desenvolveu. Contudo, me atrevo em afirmar que nada
Absolutamente nada é mais importante do que o seu passado. Por fim, esta é mais uma exaltação à minha terra, da qual, além de filho, sou também seu amigo de infância de todas as ruas, avenidas e becos de seu passado, que ora descrevo para a posteridade. Este é o meu tributo a Pombal. Muito obrigado a todos. A Academia de Letras de Pombal e a família do autor agradecem a presença de todos e os convida para um momento de autógrafo, e antes disso, mantenham-se confortavelmente sentados para o coquetel. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, e os livros estão todos à disposição de vocês para serem adquiridos. Muito obrigado e boa noite.
Música